Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Bom dia sol, bom dia mar, bom dia céu, mãe natureza, bom dia a todos os planetas, bom dia quem nos deu a vida pra caminhar, podendo errar. E hoje é terça-feira, dia 4 de junho de 2024, tá começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Para começar os trabalhos de hoje, a gente abre com essa sanfona maravilhosa do querido Mestrinho, já para sentir um pouquinho do clima junino que vem entrando pelas portas, poros e janelas de todo mundo, porque a partir de agora, minha gente, é só São João. É a festa da colheita, da comida na mesa e de muitas tradições, das bandeirinhas, das fogueiras, dos pratos típicos de milho. Que delícia, gente. Bom, é nesse clima então que a gente começa mais uma edição do Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber. Na próxima 1 hora a gente vai debater agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, também debater os futuros do país que envolvem política, economia, mundo do trabalho. São muitas questões que a gente traz para a pauta do Bem Viver para discutir nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques do programa de hoje. Vamos falar sobre desertificação. Você vai entender o que significa esse conceito e quais as ocorrências desse fenômeno aqui no Brasil. México elege a primeira mulher como presidenta da República. Saiba quem é a nova líder do país e que tipo de governo ela deve promover. Capitalismo do desastre. Reportagem explica como empresas internacionais lucram com a reconstrução de territórios destruídos por eventos climáticos. Um exemplo em curso no Brasil é a tragédia no Rio Grande do Sul. Ainda sobre o estado gaúcho, vamos tratar hoje sobre como as enchentes provocam um aumento de doenças respiratórias. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Desde o dia 1º de junho, se celebra aqui no Brasil a Semana Nacional do Meio Ambiente, período importante para debater tópicos estratégicos sobre os cuidados com a natureza. O nosso repórter Daniel Lamir conversou com Edneida Cavalcante, da Fundação Joaquim Nabuco, em Pernambuco, e falou justamente sobre o conceito de desertificação, tema importante para a atual conjuntura do país e fundamental para essa semana que coloca o meio ambiente em evidência. Vamos conferir a conversa dos dois agora. O Brasil e o mundo precisam cada vez mais avançar nas formas de combate à desertificação. Esse fenômeno é conhecido como um processo de degradação de terras áridas, semiáridas e subúmidas secas. Tudo isso resultando na perda da capacidade produtiva do solo. E aqui no Brasil, a questão avança de maneira significativa no semiárido há décadas e merece ser vista diante de um olhar amplo. Além do conceito, a gente conversa agora sobre a desertificação em questões como o momento no país, o que tem sido feito e planejado, além de seus aspectos de projeção. E para isso a gente conta com Edneida Cavalcante, pesquisadora da Fundage, a Fundação Joaquim Nabuco. Olá, Edneida, como é que a gente poderia trazer esse conceito da desertificação antes da gente entrar, obviamente, em outras questões importantes sobre o tema? Bom, primeiramente um alô aos ouvintes, do Brasil de Fato, agradecer o convite, poder fazer essa contribuição, mas é bom a gente contar uma historinha, Esse termo desertificação, ele aparece na literatura internacional das pessoas que se dedicaram a estudar as chamadas terras secas, que são as regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas do mundo inteiro, nos anos 1940, mas ele vai se popularizar em 1970, e aí é bom que a gente vincule com a primeira conferência sobre desenvolvimento humano, que acontece em 72, e que coincide
com um período em que estava em curso uma grande seca na região do Sahel, na África. E daí tem um sentido você falar em desertificação, que é a ampliação dessas áreas desérticas nas regiões limítrofes. Depois, isso se expande para o conjunto dessas chamadas terras secas, né, que estão em várias partes do planeta. E se coloca de uma maneira conceitual e oficial a partir da Convenção de Combate à Desertificação e Mitigação aos Efeitos da Seca, que ela é negociada na Conferência do Rio, em 1992, mas ela é preparada e discutida antes, né? Ou seja, já estava em andamento uma convenção que iria tratar das mudanças do clima, uma outra convenção que iria tratar da diversidade biológica, e faltava uma convenção que pudesse ter o olhar sobre essas chamadas terras secas. E isso é negociado. O Brasil tem um papel de destaque, né? A gente tem alguns eventos acontecendo um pouquinho antes da Rio 92 aqui no Brasil, juntando com os países africanos, com países aqui da América Latina, e ela é negociada e ela é assinada depois, ela é assinada em 1996. E nessa convenção, o conceito, né, ele é trazido como sendo a degradação da terra nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante da variabilidade climática e da atuação humana, né, da forma como as sociedades usam, né, os chamados recursos naturais, que são, na verdade, ativos, né, da natureza. É importante, por exemplo, a gente fazer também um comentário que a variabilidade climática ela é algo inerente a essas chamadas terras secas. Então, por exemplo, no nosso semiárido a gente tem 4 meses chuvosos e 8 meses de estiagem. E a gente tem o fenômeno da seca, que é explicado por vários fatores, né, de comportamento da atmosfera, às vezes acontecendo fora da região, provocando secas mais extensas. A mudança climática ela vai agravar isso. Ela vai agravar os chamados eventos extremos. A seca é um tipo de evento que pode se transformar num evento extremo, ou seja, ter secas mais frequentes e mais intensas, né? E as atividades humanas, em função da maneira como elas são desenvolvidas. Então, irrigação inadequada, uso do solo de forma insustentável, criação de gado com sobrepastoreio, a mineração, né, de forma mais agressiva, tudo isso vai desencadeando processos que, compromete a capacidade produtiva, em última instância, do solo. Essa compreensão de degradação trazida pela Convenção, para mim, ela é muito interessante, porque ela chama para um olhar mais sistêmico, porque ela fala da degradação envolvendo degradação do solo, dos recursos hídricos, da cobertura da vegetação e da qualidade de vida das populações. A Convenção ela fala dessas áreas suscetíveis à desertificação, mas a partir do momento em que ela trata do tema da seca, a seca não é um fenômeno hoje restrito ao semiárido, né, e o subúmido seco aqui no Brasil. Tanto é que o ano passado, 2023, a gente teve uma seca intensa na região norte. Tem uma seca em curso na região centro-oeste. Tem seca na região sudeste. São comportamentos diferentes, porque essas regiões vão ter características diferentes, mas trazem, em última instância, um comprometimento, né, da disponibilidade hídrica, né, para as populações que vivem em cada uma dessas regiões. Bom, Edneida, aí a gente vai te ouvindo, né, trazendo toda essa conceituação da desertificação e também essa realidade vindo aqui para o nosso país, e ao mesmo tempo também, né, você traz essa contextualização de convenções mundiais, e a gente lembra que o próprio Brasil é signatário dessas convenções mundiais de combate à desertificação, e a gente lembra também que aqui no nosso país temos uma política nacional do setor,
Inclusive, nesse momento está sendo elaborado o PAB, que é a sigla do Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação. Então, pegando todo esse contexto, né, mundial e nacional, eu queria que você falasse um pouquinho, né, trouxesse uma análise sobre esse processo de combate à desertificação hoje aqui no Brasil. O que é que a gente poderia falar sobre o assunto? Então, a gente está atrasado na tarefa, né? É bom a gente situar que agora em 2024 a gente está completando 20 anos do PAN Brasil, né, do programa que foi elaborado em 2004. A gente está completando 30 anos da Convenção de Combate à Desertificação. A gente tem um ano no qual a gente vai estar com as 3 convenções partes da ONU, mudança climática, diversidade biológica e combate à desertificação acontecendo. A de mudança climática ela é anual, mas a de combate à desertificação ela acontece a cada 2 anos, mas esse ano está, né, coincidindo. E a gente tem uma retomada desse tema na pauta do Ministério do Meio Ambiente. Na verdade, a gente tem uma retomada da dimensão, né, ambiental na perspectiva da gestão do país, né? A gente teve anos em que o negacionismo e tudo deixou, né, o meio ambiente e dentro desse tema desertificação totalmente fora da agenda. Então, é importante, em 2023, dentro do Ministério, a gente tem um departamento de combate à desertificação. Acho que é importante que a gente resiste, apesar de que a gente espera que esse departamento se fortaleça, possa vir a ser uma secretaria, né? Acho que valeria a pena uma secretaria, pelo menos para cada uma das convenções, mas foi um passo importante. E poder fazer uma elaboração do plano, porque a política fala em plano, né? Plano numa dimensão mais estratégica, olhando para o que foi produzido em 2004, que foi um ano também muito propício, né? A gente estava também dentro de uma lógica de um governo democrático, mais popular na época. Realmente ter, eu acho que os seminários e o processo de elaboração do PAB, ele tem pelo menos 2 vertentes importantes, né? É a construção de um documento de política pública e, ao mesmo tempo, é um processo de mobilização, sensibilização e de retomada dessa discussão e dessa pauta vinculada a outros temas que são também importantes. A gente está numa lógica de realização de 10 seminários estaduais, são os 9 estados do Nordeste mais norte de Minas, e daí dá conta dessas áreas suscetíveis à desertificação, e de 4 seminários regionais, mais uma vez reforçando a importância de entender que seca e degradação da terra acontece também em outras regiões, né? Com outras características. Então, é um processo de escuta ativa, de diálogo. A gente optou por trabalhar com a educação popular no processo dos seminários, mais articulada numa lógica de planejamento. Então, o seminário tem espaço para que a gente também discuta dentro dos eixos propostos, né, para o plano. A gente discuta objetivos estratégicos, que metas, que indicadores, de maneira que a gente possa acompanhar e cobrar a implementação, né, do plano a partir de programas específicos. Mas eu acho que os seminários têm demonstrado o quanto que essa pauta é importante, né, e para o nosso semiárido e subúmido seco tem um peso grande, né, bastante significativo, e converge com esses outros temas, né, das mudanças climáticas, da questão da diversidade biológica. A gente tem, acho que, um grande desafio no país, um desafio histórico, né, que é a gente trabalhar com políticas públicas integradas, a gente poder fazer com que uma política pública não desfaça o que uma outra está construindo. Lembrar que a gente tem várias coisas sendo retomadas e que elas precisam convergir e dialogar. Então, o Brasil também, a partir do Ministério do Meio Ambiente, está elaborando um plano nacional de combate ao desmatamento, discutindo isso por bioma, né?
Então já teve uma primeira reunião para discutir para o bioma Caatinga, e a gente precisa entender o quanto que essas coisas são convergentes. Então, se a gente pensa que o desmatamento é um elo que une as 3 convenções da ONU. Então, entender como é que essas coisas estão articuladas, existem de forma integrada na realidade dos territórios, e as políticas públicas tratam de uma maneira separada. Tem que ter um diálogo aí no nível dos ministérios, entre os ministérios, entre o setor governamental, federal, estadual e municipal, e permanentemente com a sociedade civil organizada, povos e comunidades tradicionais e com o setor empresarial. Edneida, aí você falando, né, sobre essa necessidade de integração, de políticas, né, de diálogos, enfim, dessa necessidade urgente, a gente lembra que a própria natureza, né, vem dando sinais aí dia a dia de que tem sido feitas muitas ações erradas, né, equivocadas, ações humanas equivocadas no planeta, né? Por isso que a gente mais uma vez ressalta, destaca essa necessidade de integração de políticas, integração de diálogos, só que ao se falar sobre isso, né, a gente também lembra que muitas vezes parece que as pessoas pensam, né, as coisas como separado. Por exemplo, eu não estou numa área susceptível à desertificação, então esse assunto não seria meu, quando na verdade é de todo o planeta, né? Se a desertificação avança num canto, vai impactar, sei lá, quem está numa área que também não tenha essa relação direta, né? Mas que vai sentir de alguma forma, né? Acho que a gente está vivendo um momento assim, de existência assim, da humanidade que requer que a gente consiga encarar de uma maneira muito séria as consequências que já estão em curso da maneira como a gente vem lidando com esses elementos da natureza, né, designados como recursos. E isso envolve que não só as pessoas que estão, por exemplo, nas áreas suscetíveis à desertificação precisem se preocupar, né? Quem está nos centros urbanos precisa olhar isso com bastante seriedade. Parcela significativa do que a gente aciona enquanto elementos fundamentais à vida, né, não estão necessariamente disponíveis dentro das cidades, né? Ou seja, a gente precisa ser abastecido de água e isso depende, né, de um ciclo hidrológico que envolve todo um contexto regional, nacional. A gente precisa ser abastecido de alimento e o alimento vem das áreas rurais, inclusive e de uma maneira significativa das áreas que estão dentro, né, das áreas suscetíveis. É um tema, ou são temas que precisa de um comprometimento da sociedade como um todo, de uma atenção da sociedade como um todo. Assim, eu acho que a gente precisa fazer com que essa discussão ela saia só dessa dimensão da catástrofe, sem deixar de olhar para isso, e ela nos alerte para a necessidade de medidas efetivas, preventivas, né, que evitem com que as situações cheguem no nível da catástrofe, do desastre. Entender, por exemplo, que um dos temas trazidos pela Convenção de Combate à Desertificação é a neutralidade da degradação do solo. Significa evitar que novas áreas degradadas sejam construídas, né, sejam provocadas, é a gente conseguir recuperar áreas, também ir numa direção de separar áreas para que elas não sejam mexidas, que elas precisariam cumprir um outro tipo de função. A população como um todo, né, ela precisa se conectar mais com isso. Por outro lado, a participação da sociedade civil, povos e comunidades tradicionais traz olhares que são importantes e de segmentos da sociedade que estão ali diretamente envolvidos, sentindo as consequências, muitas vezes provocando processos também de degradação, até por fatores ligados à falta de acesso à terra, né?
pressão mais porque tem acesso a pouca terra. Então, trabalhar com desertificação significa que a gente também tem que trazer para a discussão a questão da reforma agrária, né? Não está desconectado. E entender que existem responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, o setor empresarial é um setor que precisa ser acionado e responsabilizado também, né? Em termos de área e impacto, né, de degradação, às vezes é significativamente maior do que o que seria da agricultura familiar. Então, essa percepção, essa discussão que envolve outros temas, a gente precisa estar fazendo esse exercício. A gente não pode olhar as coisas de forma estanque. Esses segmentos da sociedade também nos trazem outros saberes e outros conhecimentos que a gente precisa fazer com que dialogue com o chamado saber acadêmico, né? Para que a gente tenha propostas mais vivas e mais realistas e mais vinculadas até com o que a gente necessita para ter um futuro sustentável, né? Para usar um termo aí em voga. Edneida, eu quero agradecer a sua participação na edição de hoje do programa Bem Viver e também deixar as portas abertas para outro momento, tá bom? Eu que agradeço, fico à disposição. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. Capitalismo do desastre. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Ela não é nova, mas ganhou evidência nos últimos dias, infelizmente, por conta da enchente no Rio Grande do Sul, que deixou centenas de pessoas mortas e milhares de desabrigados. A reconstrução do Estado gaúcho é tema de disputa política e também ideológica, e é nesse ponto que entra esse mercado, que tem sido bem lucrativo no mundo, o de empresas privadas que oferecem serviços de reconstrução, ou seja, o capitalismo do desastre, e o principal cliente deles é o Estado. O Brasil de Fato foi ouvir especialistas no tema para analisar a decisão do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de contratar empresas como Alvarez & Marçal e McKinsey para liderar a reconstrução do Estado. Vamos conferir agora na reportagem especial. A persistência dos alagamentos e das chuvas, com direito a ciclone e geada, pinta um cenário em que, mais de um mês após o início da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, ainda não é possível ver seu fim. A gestão do desastre, no entanto, faz a transição para uma nova etapa. Com verbas bilionárias e em ano eleitoral, a reconstrução do Estado gaúcho já está em andamento, mas ainda há a disputa dos seus rumos em aberto. É o que aponta Tarson Nunes, cientista político, ativista e pesquisador do Observatório das Metrópoles no Rio Grande do Sul. Ele lembra que os governos e setores privados já têm a receita pronta, os instrumentos, e só precisam colocar a mão no dinheiro que já está disponível. De acordo com o especialista, é urgente que setores acadêmicos e populares pensem o que se quer com essa reconstrução. Esse momento de pensar a reconstrução, ele poderia ser um momento de se aproveitar a existência de recursos federais em grande escala que já estão garantidos para a reconstrução, para se pensar uma reconstrução num outro patamar, né? As pontes que vão ter que ser reconstruídas, elas vão ter que ser reconstruídas mais fortes, porque a gente já sabe que ponte feita igual como era feita antes, ela vai cair. E isso acho que se aplica a todo o resto, quer dizer, toda a reconstrução ela tem que ser pensada a partir de um novo paradigma que entenda que é importante se pensar um novo modelo, um modelo centrado nas pessoas e não um modelo centrado no lucro para as empresas. Então essa é a questão fundamental que está colocada hoje, e o meu medo é que o drama da situação, a profundidade dos problemas gerados pela calamidade pode servir como uma espécie de uma cortina de fumaça para que a gente não discuta as causas últimas da catástrofe ambiental e se resuma a reconstruir as coisas tal como eram antes ou pior. Numa estimativa inicial, o governo gaúcho avaliou que vai precisar de 19 bilhões de reais para reerguer o Estado.
Ao grupo GZH do jornal Zero Hora, especialistas como o economista Luiz Otávio Leal e o consultor Cláudio Frischtak falam de cifras ainda maiores, entre 85 e 90 bilhões. No seu primeiro pacote de medidas, o governo Lula anunciou uma injeção de aproximadamente 50 bilhões de reais no estado. O montante deve servir especialmente para criar linhas de crédito a juros baixos, além de adiar o recolhimento de impostos. No Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende a aprovação de um orçamento de guerra, segundo suas palavras, com regras fiscais flexibilizadas. Para Victor Marquezini, sociólogo e professor do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o chamado capitalismo de desastre se manifestou em Porto Alegre. Usando um termo da jornalista canadense Naomi Klein no livro A Doutrina do Choque, Marquezini se refere ao uso, por parte de gestores privados e públicos, de experiências de choque, como catástrofes, para fazer avançar oportunidades de negócios, de maneira que, em situações de normalidade, não seria possível. No caso do Rio Grande do Sul, esse caminho é expresso na contratação pelo governo de Eduardo Leite, do PSDB, de empresas estadunidenses de consultoria, como a Alvarez & Marsal e a McKinsey, o que traz, na visão dele, outro problema, para além do benefício, a interesses privados. Nas palavras de Victor Marquezini, a reconstrução foi pautada pela lógica de mercado e as cidades serão reerguidas aprofundando um modelo de desenvolvimento que justamente causou a tragédia. Na semana passada, o termo de cooperação entre o governo e a McKinsey & Company foi publicado no Diário Oficial do Rio Grande do Sul. A consultora, fundada nos Estados Unidos em 1929 e presente em ao menos 60 países, vai apoiar o governo no gerenciamento da crise causada pelas chuvas. As ações da empresa, de acordo com a súmula, serão de planejamento para restabelecer a atividade econômica, identificação de alavancas de apoio ao setor produtivo e mapeamento de fontes de recursos financeiros. O trabalho, durante 60 dias, é sem repasse de valor. Depois, pode ser renovado, e aí não se sabe qual o preço. Uma matéria da revista Exame descreveu que, abre aspas, historicamente, clientes que procuram a McKinsey para ajudá-los a resolver problemas. A consultoria foi responsável, ao longo de décadas, por aconselhar de demissões em massa a aquisições e novas possibilidades de negócios. Já a Alvarez & Marsal foi contratada primeiro pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB. Presente no Brasil desde 2004, a consultoria ganhou manchetes por ter empregado o ex-juiz Sérgio Moro em 2020, depois de receber 65 milhões de reais para administrar judicialmente empresas alvos da Lava Jato por ele comandada. Um possível conflito de interesse está sendo investigado pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. A Alvarez & Marsal já deixou marcas no próprio estado gaúcho. Sem licitação, foi contratada para fazer uma avaliação financeira da Corsan, a Companhia Rio-Grandense de Saneamento. Pouco tempo depois, prestou serviços para a Aegea Saneamento, que por 4 bilhões e 100 milhões de reais arrematou a privatização da antiga estatal. Mas é na atuação da empresa em Nova Orleans, nos Estados Unidos, depois de 80% da cidade de Louisiana ficar submersa com a passagem do furacão Katrina em 2005, um dos principais pontos do currículo da Alvarez & Marsal. Naquela época, incentivou o governo a fornecer vouchers para as famílias afetadas para que fossem gastos em instituições privadas, muitas com fins lucrativos e que seriam subsidiadas pelo Estado. Em 19 meses, sobraram 4 escolas públicas. Outras 318 passaram para a administração privada. Os 4.700 professores, membros do sindicato que tinham forte atuação, foram demitidos. Em 2014, o então prefeito de Nova Orleans, pelo Partido Democrata, Ray Nagin, foi condenado a 10 anos de prisão por fraude, suborno e lavagem de dinheiro durante a reconstrução. Ele teve de devolver mais de $585 mil aos cofres públicos. Toda essa situação preocupa o cientista político e pesquisador do Observatório das Metrópoles no Rio Grande do Sul, Tarson Nunes. Porto Alegre alagou fundamentalmente por uma falha de manutenção dos equipamentos que tinha de prevenção da cheia. Portanto, muitas áreas alagaram que não vão se alagar nas próximas enchentes. No entanto, eu penso, por exemplo, ali
a área ao lado da Arena do Grêmio, do estádio da Arena do Grêmio. Tem uma área enorme de habitação popular, de vilas irregulares que estavam ali instaladas, que já estavam antes, e que o poder público não conseguiu retirar eles naquele momento, porque estavam lá, garantiram o seu direito à terra através da luta coletiva e não puderam ser tirados de lá. O mercado imobiliário está de olho nessas áreas há muitos anos. Bom, agora, com o alagamento e com a destruição das casas, o que a Álvares e Marçal vai sugerir? Outra gigante da consultoria atuando no pós-desastre gaúcho é a britânica Ernst & Young. Até o momento, no entanto, não há contratos publicados no Diário Oficial. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos. Vamos seguir falando sobre o Rio Grande do Sul. Por lá, a semana começou com temporais e ventos fortes. O nível do Rio Guaíba voltou a subir e deixou ruas de Porto Alegre alagadas. As enchentes ainda são uma preocupação no estado por questões estruturais, mas também por permitir o crescimento de doenças respiratórias. Vamos entender como essas coisas se relacionam. Douglas Matos está aqui para explicar para a gente. Após as enchentes no Rio Grande do Sul, muita gente precisou se arriscar na água para se deslocar. Há relatos de pessoas que se contaminaram com doenças respiratórias e leptospirose, que é transmitida por animais como o rato, mesmo de botas, porque, de algum modo, o contato direto com a água ainda é possível, se o calçado, por exemplo, não estiver totalmente vedado ou parte das pernas ficar descoberta. Também há casos de vítimas que contraíram resfriados, alguns deles que também evoluíram para problemas respiratórios mais graves. O ambiente de frio e umidade, somados aos alagamentos e às dificuldades de funcionamento de muitos postos de saúde e hospitais, criaram uma situação delicada no estado, com internações e falta de leitos adequados disponíveis. De acordo com a Prefeitura da capital, Porto Alegre, 98 unidades de saúde já atendem em seus locais de origem. No entanto, a maioria dos profissionais está mobilizada no atendimento a pessoas em abrigos temporários, lembrando que grande parte da equipe também foi afetada pela enchente. Os postos abertos vão realizar apenas exames para dengue e vacinação contra a gripe, porque os insumos foram destinados aos hospitais e outros foram perdidos para a água e a lama. Mas a situação nos hospitais também é séria. As áreas que atendem doenças respiratórias vivem lotadas, com muita gente procurando atendimento. Diante disso, muitas pessoas tentam resolver a situação por conta própria. É a chamada automedicação, que oferece sempre riscos sérios. Nesse contexto, a empresa brasileira de serviços hospitalares, responsável pela administração de 42 hospitais universitários federais no país, incluindo 3 no estado gaúcho, atua na prevenção e disseminação de informações com o objetivo de garantir o bem-estar e a saúde da população afetada. Os pneumologistas também reforçam o alerta para os riscos de doenças, especialmente as respiratórias, em decorrência da exposição à água contaminada, ambientes frios e úmidos, além de aglomerações após as enchentes. O contato com esses fatores pode causar ou agravar doenças respiratórias, atingindo tanto as vias aéreas superiores, ou seja, boca, nariz, laringe e faringe, quanto as inferiores, traqueia, brônquios e pulmões. E essas doenças podem atingir qualquer faixa etária, só que são mais frequentes e preocupantes em crianças e idosos. Segundo as autoridades sanitárias, as principais enfermidades que podem afetar essa população incluem gripe por influenza, diversas viroses como H1N1, Covid-19, vírus sincicial, que afeta principalmente bebês, rinite, sinusite, faringite, pneumonias, asma brônquica e agravamento de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, as DPOCs. O tema foi abordado pela médica pneumologista do Hospital da PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ela é coordenadora do Centro de Pesquisa Maimônide. Em entrevista ao Brasil de Fato, ela falou sobre o momento gaúcho da enchente e o inverno que está chegando, além das doenças respiratórias. A especialista lembrou que crianças, principalmente menores de 5 anos, e mais ainda as menores de 1 ano, bem como os idosos, têm sim um risco maior de incidências de doenças respiratórias, além de serem mais suscetíveis a constituir casos mais graves. Isso ocorre principalmente devido à baixa imunidade nas faixas etárias extremas.
Entre os principais cuidados nesse período de frio, seja médio ou intenso, a médica recomenda atenção geral, principalmente na higienização das mãos para evitar contaminações, ficar em ambientes mais arejados, com menos aglomeração, evitar convívio com outras pessoas com tosse e, se tossir, sempre colocar a mão na boca para evitar a transmissão, tentar permanecer aquecido e manter uma alimentação adequada, além de se hidratar. A entrevista completa está disponível para leitura na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eugênio Bortolom, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos. O que acontece no Rio Grande do Sul tem sim total ligação com as mudanças climáticas. A Assembleia Mundial de Saúde, que é um evento organizado pela OMS, que terminou no último dia 1º de junho, concluiu que as mudanças climáticas também são uma ameaça à saúde global. O documento produzido ao final da Assembleia aponta a necessidade urgente de medidas para enfrentar as ameaças existenciais provocadas pelas mudanças no clima todo. A edição de número 77 da Assembleia Mundial da Saúde, promovida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, aprovou uma resolução em que reconhece as alterações climáticas como uma ameaça iminente à saúde global. O evento ocorreu em Genebra, na Suíça, entre os dias 27 de maio e 1º de junho, com o tema Todos pela Saúde, Saúde para Todos. Apoiado pela grande maioria dos Estados-membros, o documento aponta a necessidade urgente de medidas para enfrentar as ameaças existenciais provocadas pelas mudanças do clima no mundo. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, não compareceu de forma presencial à Assembleia por estar concentrada nas ações de assistência à população do Rio Grande do Sul, isso após a catástrofe climática que se abate sobre o estado desde o início de maio. No dia 1º, o último da Assembleia, foi aprovada uma resolução histórica que concedeu à Palestina o status de observador na OMS. Essa aprovação vai permitir ao país participar e debater as decisões relacionadas à saúde mundial. Outra resolução de destaque tratou do aumento da disponibilidade, do acesso ético e da supervisão de transplantes de células, tecidos e órgãos humanos. Dados do Observatório Global sobre Doação e Transplantes apontam que mais de 150 mil procedimentos são feitos no mundo anualmente, mas o número ainda é insuficiente. Além disso, existem muitas diferenças na abordagem do tema entre os países. A importância da resolução está vinculada ao estabelecimento de sistemas apropriados, infraestrutura e financiamento nos países que possam evitar, entre outras coisas, o chamado turismo de transplantes e o tráfico de órgãos. Os governos reunidos em Genebra também buscaram avançar nas discussões sobre o Tratado Multilateral sobre Pandemias, que tem o objetivo de aumentar a capacidade do mundo para prevenir e responder melhor à ameaça de futuras pandemias. A Assembleia reconheceu os progressos alcançados nos últimos 2 anos pelos Estados-membros para desenvolver um acordo e definiu a continuidade do trabalho, alinhando o calendário, o formato e o processo para concluir o acordo sobre a pandemia. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico Industrial da Saúde, Carlos Gadelha, afirmou ao Brasil de Fato do Rio Grande do Sul que, em relação ao tratado, o Brasil defende maior cooperação em termos tecnológicos. Gadelha, que representou a ministra Nízia no evento, destacou ainda as ações da pasta para apoiar a população rio-grandense. Segundo as palavras dele, o Ministério está com hospitais de campanha, ação de assistência de atenção primária e houve coordenação para que não faltasse oxigênio. Além disso, toneladas de absorventes foram entregues a partir da articulação que foi feita via farmácia popular com as empresas que já colaboram com o governo. O secretário apontou ainda que foram feitas articulações entre estados e prefeituras para a transferência de medicamentos aos municípios que mais precisavam. O representante do Ministério da Saúde destacou ainda a resolução aprovada durante a Assembleia, que abriu espaço para a participação da sociedade civil nas decisões dos temas da OMS. No Brasil, o SUS, o Sistema Único de Saúde, garantido pela Constituição de 1988, foi ressaltado pelo governo brasileiro como um exemplo de participação da sociedade e uma referência mundial na formulação de políticas de saúde.
O CNS, Conselho Nacional de Saúde, que integrou a delegação brasileira na Assembleia, participou de diferentes atividades e promoveu na Praça das Nações, em Genebra, um ato público em memória às vítimas da Covid-19 e pediu a responsabilização dos autores de violações de direitos às vítimas. A pandemia deixou 700 mil mortes no país, além de muitos órfãos e pessoas com sequelas da doença. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mônica Cabanas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo é contra a proposta de privatização das praias. Padilha se reuniu com líderes do Congresso e o presidente Lula para tratar da relação do governo com os parlamentares. Na semana passada, o governo foi derrotado em temas importantes como a questão da saidinha. Agora, na nova estratégia, o Palácio do Planalto vai tentar também derrotar a PEC 03 de 2022, que está sendo relatada por Flávio Bolsonaro no Senado e que pode flexibilizar as regras para o uso do solo nas praias brasileiras. Vamos saber mais detalhes sobre esses trâmites? A reportagem de Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional. O governo é contra a proposta que privatiza o acesso às praias brasileiras e vai trabalhar no Senado para suprimir esse trecho no projeto que tramita na Comissão de Constituição e Justiça. A informação é do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que se reuniu com líderes e o presidente Lula nesta segunda-feira. E vamos discutir na CCJ. O governo é contrário a esse programa de privatização das praias brasileiras, que vai cercear o acesso da população brasileira às praias e criar verdadeiros espaços privados, fechados, cerceando a população brasileira de frequentar essas praias. Foi uma reunião de articulação para tratar também das próximas votações no Congresso. Esses encontros serão cada vez mais frequentes, segundo Padilha. O presidente sempre está à disposição de manter um contato e é muito importante que ele esteja com essa disposição sempre, de manter o contato com os líderes, com os parlamentares, que nada substitui a presença do presidente da República, o contato com eles em relação a esses líderes. Entre as prioridades está a votação no Senado do programa Mover e da taxação de compras internacionais abaixo de $50 e o projeto do Acredita, de apoio ao microcrédito, além da regulamentação da reforma tributária. A previsão é de que até semana que vem chegue ao Congresso o segundo projeto de lei de regulamentação da tributária, segundo o ministro, para que tudo esteja concluído até as eleições municipais de outubro. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para lembrar de um recadinho super importante que a gente não se cansa de compartilhar aqui no Bem Viver, sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, na sua rádio regional? É uma alegria saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. São dezenas, centenas, mais de 300 emissoras que recebem todos os dias o nosso programa para colocar aí na sua grade. Se você tem disponibilidade e interesse para entrar junto com a gente nessa, se liga que o passo a passo é bem simples. Vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho e o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Agora, uma boa notícia para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Cooperativas da Reforma Agrária de diversas regiões do país criaram a União Nacional das Cooperativas da Reforma Agrária Popular do Brasil, que pretende fortalecer uma rede permanente de cooperativas e da sociedade na produção e comercialização de alimentos saudáveis. Notícia boa para os trabalhadores, mas também para todo mundo, afinal, é garantia de comida saudável no prato de vários e várias brasileiras. Vamos saber mais detalhes? A reportagem de Flávia Quirino, diretamente de Brasília. Mais de 200 cooperativas que atuam com a produção de alimentos em assentamentos criaram a União Nacional das Cooperativas da Reforma Agrária, UNICRAB. A organização pretende fortalecer o sistema cooperativista, ser um instrumento no combate à fome e de desenvolvimento da agricultura camponesa. Assentada da Reforma Agrária no Ceará, Clarice Rodrigues, da coordenação do setor de produção do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra e integrante da UNICRAB, comenta. Então a UNICRAB ela vem para fortalecer o conjunto dessas cooperativas a nível nacional,
a união dessas muitas cooperativas nossas espalhadas pelo Brasil todo, onde a gente vai poder, através dela, fortalecer cada vez mais o sistema cooperativista nos nossos assentamentos, nas nossas regiões, criar novas cooperativas, fortalecer as cooperativas que já existem. Então sabemos que existem outras centrais de cooperativas pelo Brasil, mas nós nos sentimos representados no conjunto das nossas cooperativas, onde temos as mesmas pautas, onde entendemos que o cooperativismo precisa ter na sua pauta a questão da reforma agrária, da agroecologia, da proteção ambiental. Mais de 1.900 associações de produção de alimentos oriundos da reforma agrária estão organizadas em cooperativas em seus assentamentos e regiões por todo o país. O modelo colaborativo potencializa a produção e a comercialização dos alimentos. Diego Moreira, da Coordenação Nacional do MST, fala sobre a importância da cooperação. Nós estamos falando de pequenas unidades produtivas, estamos falando ainda de poucas políticas públicas que chegam até ao campo, até os assentamentos. Então, a necessidade da cooperação, seja a cooperação do ponto de vista das sementes, do ponto de vista dos outros insumos, do maquinário, a cooperação do trabalho, ela é fundamental, porque é o que garante que de fato consiga ter produtividade, consiga ter rentabilidade no trabalho, consiga diminuir a penosidade do trabalho. E a cooperação, para nós, mais do que tudo, ela é o que garante as relações sociais, porque as relações sociais através da produção são as relações sociais que permitem elevar o nível de consciência. Clarice Rodrigues completa. Elas têm sido fundamental para a organização da produção dos nossos assentamentos, né, nas nossas áreas. Então, os assentados sozinhos lá, eles não conseguem fazer essa produção, discutir toda a cadeia produtiva, que vai desde o produzir, do processar, do comercializar. E a cooperativa é a possibilidade disso ser concreto enquanto conjunto, enquanto coletivo nesse assentamento. Então, eu tenho um exemplo da minha cooperativa, que é a Cooperamuns, lá no sertão dos Inhamuns, lá em Crateús, onde 28 assentamentos daquela região se juntam, constituem uma cooperativa, montam uma agroindústria, e hoje nós já estamos processando a carne de caprino naquela região e acessando mercados através da organização dessa produção em torno da cooperativa. Mas isso é o que acontece nessas 200 cooperativas, né, dos nossos assentamentos organizadas em torno do MST em todo o Brasil. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra possui experiência consolidada na produção de alimentos agroecológicos, comida de verdade e sem veneno. Diego Moreira completa. Colocar essa produção a serviço da sociedade brasileira e a serviço dos mercados, seja mercado institucional ou seja mesmo mercado convencional. Mas a preocupação primeira das nossas cooperativas, das associações, do nosso processo de cooperação e da Unicrab como organizadora desse processo todo é colocar os nossos alimentos no mercado interno para combater a infração dos alimentos, poder ajudar a construir uma política de abastecimento, indo de encontro a esse grande dilema brasileiro que é a fome, que nós infelizmente estamos enfrentando novamente. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino. Vamos falar um pouquinho do mundo internacional, que tem uma notícia super importante para a gente repercutir. É que o México vai ter a primeira mulher presidenta da República na sua história. Claudia Sheinbaum é cientista climática e alinhada mais ao campo da esquerda. Ela vai fazer um governo de continuidade em relação ao atual presidente López Obrador. A gente vai saber mais quem é a nova presidenta do México e quais são as principais ideias defendidas por ela. Agora na reportagem, quem tem os detalhes e conta pra gente é Douglas Matos. A cientista Claudia Sheinbaum, de 61 anos, será a primeira mulher a se tornar presidenta do México. É o que indica a contagem preliminar oficial dos votos realizada pelo Instituto Nacional Eleitoral. Ela venceu a sua adversária, Galvez, senadora e empresária de centro-direita e de raízes indígenas. Momentos depois da divulgação dos primeiros resultados, Sheinbaum falou a apoiadores reunidos na cidade do México e destacou o simbolismo de ser a primeira mulher eleita para o executivo em 200 anos de independência do país. Além da presidência, das 8 eleições provinciais, o partido governista do atual presidente Andrés Manuel López Obrador conseguiu vencer novamente nas 5 que já governa e em 2 que eram governadas pela oposição, Yucatán e Jalisco.
Além disso, ainda que a contagem final demore dias para ser totalmente concluída, o partido Morena poderia obter uma maioria qualificada no legislativo. Desta forma, o governo de Sheinbaum poderia aprovar reformas constitucionais propostas. Com 61 anos, a presidente eleita do México iniciou a militância estudantil nos anos 80 e teve o primeiro cargo público como secretária do Meio Ambiente da Cidade do México entre 2000 e 2006. Sheinbaum fez um doutorado em Engenharia Ambiental na Universidade Nacional do México, a UNAM, para o qual pesquisou durante 4 anos nos Estados Unidos e fez parte do painel intergovernamental sobre mudança climática da ONU, IPCC, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Suas convicções de esquerda, que a tornaram militante do Conselho Estudantil Universitário, coletivo que freou uma tentativa de privatização da universidade pública e foi terreno fértil para nomes do atual governo de Andrés Manuel López Obrador, seu padrinho político. Como prefeita de um distrito da Cidade do México, enfrentou o desmoronamento de um colégio durante o terremoto de 2017, que na época matou 26 pessoas, incluindo 19 crianças. De forma metódica, insistiu que as irregularidades encontradas na construção não eram culpa da prefeitura. Também gerenciou com destreza um dos momentos mais difíceis como prefeita da capital, entre 2018 e 2023, a pandemia e a queda de uma linha do metrô. O uso de métodos científicos e ferramentas tecnológicas refletiu a marca de Sheinbaum na gestão da Covid, que, no entanto, deixou uma mortalidade alta. E após o colapso de uma linha de metrô que deixou 27 mortos e 80 feridos em 2021, defendeu sua equipe e optou por uma polêmica negociação com a construtora da obra, propriedade do magnata Carlos Slim, para indenizar as vítimas e evitar julgamentos. Durante a campanha, uma câmera a flagrou reclamando com raiva do tratamento injusto do partido, enquanto ela disputava a candidatura presidencial com o ex-ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard. Sheinbaum concorreu com 5 homens nas internas do partido Morena e foi escolhida pela militância para suceder López Obrador. Chamada de Dama de Gelo pela principal adversária, Sheinbaum nunca olhou ou chamou a centro-direitista Xochitl Gálvez pelo nome durante 3 debates, nos quais Gálvez a atacou duramente. A campanha também revelou uma Sheinbaum afetuosa e sorridente, formas que ela geralmente reserva a pessoas mais próximas. A futura presidenta distribuiu beijos e abraços entre milhares de apoiadores e colocou graça e humor nos vídeos do TikTok. Da Rádio Brasil de Fato, com colaboração de Gabriel Vera Lopes, enviado especial à Cidade do México. Locução, Douglas Matos. E a Parada do Orgulho LGBT+, reuniu no último domingo aqui em São Paulo mais de 70 mil pessoas no horário de pico do evento. As estimativas são do Monitor de Debate Político nos Meios Digitais, um grupo da Universidade de São Paulo. A parada é uma festa, uma celebração, mas também um momento político que essa população sintetiza as principais reivindicações. O Central do Brasil, nessa parceria do Brasil de Fato com a TVT, conversou com Camila Figueiredo, ela é cofundadora da agência Diadorim, para fazer um balanço sobre o evento. Vamos conferir então um pouquinho da conversa que ela teve com a apresentadora do programa, nossa colega Luana Ibelli. Camila, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Já começo lhe perguntando qual o balanço da parada desse ano. Olá, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, como era de se esperar, acho que o grande ponto da parada esse ano é a presença de políticos, né? A gente está em ano eleitoral, então boa parte dos políticos, principalmente da esquerda, progressistas, fizeram questão de ir lá. Então, vimos na candidatura, né, os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, vimos Boulos e Tabata Amaral lá. Boulos chegou a discursar em um trio ao lado de Erika Hilton. Entretanto, notamos também a ausência do atual prefeito, que é candidato à reeleição, né? Não esteve presente para apoiar a comunidade LGBT. Então é isso, assim. Outra coisa que chamou muito a nossa atenção e de maneira muito positiva é a presença massiva de pessoas vestidas de verde e amarelo com a camisa do Brasil, apontando aí para a retomada, né, desse símbolo nacional, também pela comunidade LGBT, enfim, pela esquerda, pelos mais progressistas.
que até então era um símbolo que estava muito atrelado, né, à extrema-direita, bolsonaristas, enfim. Parece que estamos tomando de volta, então, aí esse símbolo, o que é muito legal. E, bom, muita cor, muita alegria, né? Sempre muito divertido, assim, sempre muito emocionante ver tanta festa, tanta alegria e todo mundo unido ali pela mesma causa. Camila, o tema desse ano foi um chamado ao voto pelos direitos da população LGBT+. Quais os desafios nesse campo? A gente está correndo aí o risco de retrocessos nesses direitos? Sim, é uma coisa que a gente fala muito, né, entre a gente, assim, militantes e pessoas da esquerda progressista, que há essa ilusão de que o fato de Bolsonaro não ter se reeleito poderia significar alguma derrota significativa da extrema-direita na política brasileira, e, entretanto, não é o que mostram o Congresso, né, a eleição de vários deputados nas assembleias estaduais também. E agora, essa eleição desse ano, as municipais, também a gente tem que estar bem atento para quem vamos eleger, e não à toa o tema da parada. Realmente, esse, né, eu vou até ler aqui exatamente, o tema é "Basta de negligência e retrocesso no legislativo, vote consciente por direitos da população LGBT+, que é justamente para chamar novamente a comunidade LGBT a estudar seus candidatos, aprender sobre eles, ver histórico e ver quem são aqueles que trabalham de fato, né, pela comunidade. A gente na agência de Adorim também tem esse olhar bem focado no legislativo. Temos algumas reportagens sobre projetos de lei que deputados estão fazendo projetos de lei pró e contra a população LGBT, então não falta canais e fontes para se informar corretamente, porque essa é uma luta que assim, a gente dá alguns passos para frente, mas às vezes muitos passos são dados para trás também com as escolhas erradas que a gente faz, né, nas eleições. Então, corremos sim risco de retrocessos o tempo inteiro, a gente tem que se manter atento. Agora, Camila, o ministro Silvio Almeida foi um dos que esteve presente. Em discurso, ele disse que a mobilização, né, a parada LGBT+, defende a família. Qual a importância aí dessa afirmação, levando em conta todo o nosso contexto atual sobre esse tema? Sim, o ministro esteve lá e fez falas importantes, né? É super importante que haja esse representante do governo federal, que estava lá com a secretária nacional dos direitos da população LGBT, né, Simi Lahar. É super importante, assim, o direito à família, que parece tão certo e garantido para a maior parte da população, talvez, para a população LGBT é algo que está sempre em risco, né? Então, direito ao casamento, vez por outra, acaba surgindo um projeto de lei que quer não reconhecer mais isso, é algo que a gente já tem há alguns anos garantido, e, entretanto, não tão garantido assim. E aí eu vi um ministro de Estado indo lá reafirmar que sim, que toda família é família, né? Todas as configurações possíveis, e existem famílias LGBT, então a gente via lá também pessoas, assim, casais de 2 homens, de 2 mulheres, pessoas trans, não binárias, com seus filhos, fazendo questão de levar as crianças. A gente viu muito pessoas idosas também, pessoas com deficiência. Então, no fim, para mim, assim, é uma grande festa da diversidade, né, e das diversas formas possíveis de existir. Então, tinha o trio das famílias LGBT, mães pela diversidade, né, defendendo seus filhos, seus entes queridos que são da comunidade. Então, é super importante todo esse apoio, seja do Estado, seja das famílias, enfim, ver todo mundo lá apoiando essa causa é fundamental. Tá bem, Camila, quero te agradecer pela sua participação, por trazer esse balanço tão importante desse que é uma das maiores mobilizações que a gente tem, né, de rua aqui no nosso país. E viva a diversidade. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima.
E assim, a edição do Bem Ver de hoje fica por aqui. Amanhã, quarta-feira, tem mais uma edição inédita te esperando. Sempre a partir das 11 horas da manhã, a gente chega pela radiobrasildefato.com.br. Em qualquer lugar do mundo você confere o nosso programa pela internet. Mas também você pode ouvir aqui em São Paulo pela Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA 98,9 FM, a partir da 1h da tarde. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente agradece esses veículos por estarem com a gente. Lembrando também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Moniz de Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.